O útero, ele é a casinha do bebê, é o forninho, como as gestantes falam, e ele precisa estar preparado para receber esse embrião e dar seguimento a uma gestação saudável. Então, nós temos um primeiro momento após, então, a fecundação, seja ela uma fecundação natural, seja ela uma fertilização in vitro, uma parte muito importante, uma etapa muito importante desta gestação é a nidação. O que vem a ser então a nidação? Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. E nesta série em que eu estou falando sobre o papel da acupuntura no tratamento da infertilidade, hoje eu vou falar sobre o segundo vídeo. Para quem ainda não assistiu o primeiro, clica no canal e assista o vídeo que eu falo sobre a saúde da mulher e o preparo para a gravidez. Hoje, então, eu trago a acupuntura no preparo do útero. Parte muito importante, uma etapa muito importante desta gestação é a nidação. O que vem a ser, então, a nidação? É a fixação do embrião à parede uterina. Então, num processo natural de gestação, a fertilização do óvulo, ela acontece na trompa. Então, na trompa há a fusão do óvulo com o espermatozoide. Esse embriãozinho, ele vem ao longo de alguns dias até chegar à cavidade uterina. Quando ele chega no útero, ele precisa nidar, ele precisa grudar na parede do endométrio, que é a parte interna do útero. Isso demora, essa nidação, ela demora em torno de 5 a 12 dias. E é um processo muito importante para a evolução dessa gestação. Nós dizemos que o sucesso da nidação é o ponto de partida da gestação. Se a nidação não ocorrer, o que vai acontecer? Um abortamento espontâneo. Esse bebê, então vai descamar esse endométrio e ele vai descer como uma forma de menstruação, digamos assim. Então, é o ponto de partida da gestação. A nidação, ela precisa ser muito bem sucedida. E ela depende do preparo desse endométrio. E quando é que entra a acupuntura nesse preparo do endométrio? É no momento em que vai ser transferido o embrião? Em que momento que se dá isso? Na verdade, a indicação da acupuntura nesse preparo, ela deve ser feita em torno de 3 meses antes do período em que a mulher deseja engravidar, seja naturalmente ou seja no período de transferência desse embrião. Então, esse preparo, ele é importante. Quem trabalha com acupuntura e fertilidade, o protocolo de Paulus, ele é feito 24 horas antes da transferência de embrião, ou no dia da transferência, ou até 24 a 72 horas depois da transferência do embrião. Mas ele não vai preparar o endométrio de forma adequada. Numa gestação em que já se está planejando, o ideal é que esse preparo, para melhorar a vascularização e a espessura desse endométrio, ele seja feito esse preparo antes, em torno de 3 meses antes. Por quê? Por exemplo, uma gestante que está acompanhando, com o seu ginecologista, com o obstetra, com a clínica de fertilização, ela muitas vezes vai encontrar um mioma, por exemplo, aí precisa se retirar aquele mioma, senão a implantação do embrião vai ficar prejudicada. Ou uma gestante, por exemplo, que tem um ciclo ovulatório irregular, ela não tem um endométrio espesso de forma cíclica. Ela precisa, da mesma forma, preparar esse endométrio para a gravidez. Uma gestante, uma candidata gestante que tenha endometriose, precisa avaliar se esse endométrio intrauterino, se ele está liso, se ele tem uma espessura adequada para nutrir esse embrião na medida que esse embrião nidar ali no início, pelo menos, da gestação. Então, a acupuntura auxilia no preparo do endométrio, aumenta o sucesso das FIVs, das fertilizações in vitro, e aumenta as chances também de gravidez natural. Por quê? A acupuntura aumenta a irrigação sanguínea desse endométrio, aumenta as endorfinas, isso assim, independente do objetivo que nós estejamos fazendo a acupuntura, seja para tratamento de dor, seja para tratamento de ansiedade, ou seja, para aquela mulher que deseja engravidar, a acupuntura, o agulhamento aumenta as endorfinas.
As endorfinas, elas agem no que nós chamamos de eixo hipotálamo-hipófise, que fica lá no nosso cérebro e que é um mecanismo responsável pela regulação hormonal do nosso corpo de diversos hormônios. E com relação à gravidez, essa liberação de endorfina agindo no eixo hipotálamo-hipófise aumenta um precursor dos hormônios femininos chamado GnRH. O GnRH, por sua vez, aumenta os hormônios LH e FSH, responsáveis pela ovulação e pela regulação dos ciclos ovulatórios. Então, a acupuntura ela age em várias frentes, tanto na circulação sanguínea do útero, na espessura do endométrio e na regulação dos ciclos ovulatórios, que são muito importantes. Mulheres com ciclos regulares conseguem programar, digamos assim, tanto a gravidez natural quanto aquelas que vão fazer fertilização, a coleta dos óvulos, a fertilização, né, desse óvulo fora do útero e depois, consequentemente, também uma programação melhor dessa transferência do embrião. Então, o aumento de endorfinas pela acupuntura aumenta os hormônios femininos que regulam a ovulação. Então, a acupuntura tem esse papel importantíssimo na anidação desse embrião, no preparo desse útero para receber esse embrião. Outros pontos que muitas pessoas não sabem a respeito da acupuntura nesse processo todo de gestação, de fertilização, é que, além de beneficiar o útero, os pontos de acupuntura, que pontos que nós utilizamos então? Pontos que beneficiam o útero, pontos que beneficiam o sangue. A mulher tem que conseguir nutrir esse bebê depois, através da placenta, através dos vasos sanguíneos, né, do cordão umbilical, ali das artérias veia umbilical. Então, ela precisa estar com o sangue, com o xue, que nós falamos na medicina chinesa, fortalecido. A acupuntura beneficia o sangue. Pontos, utilizamos pontos que ajudam a segurar o bebê. Nós temos um ponto que fica aqui na cabeça, do MAI 20, que ajuda a essa anidação, ela se concretize e esse bebê ele fique fixado ali ao endométrio, isso tudo segundo a medicina tradicional chinesa. Pontos, nós utilizamos pontos que acalmam a mente, porque na grande maioria das vezes, quando a mulher chega no consultório de acupuntura dizendo: doutora, eu preciso de ajuda para engravidar, é porque ela já vem tentando engravidar e não tem conseguido. Ou, muitas vezes, ela é uma paciente que já engravidou, que teve um ou mais abortamentos espontâneos e ela está ansiosa, porque não é no momento em que eu decido engravidar que eu consigo engravidar. Isso é uma coisa que sempre a gente deixa claro para a gestante. É no momento em que há todo um preparo e que é o momento adequado na vida daquela mulher para que ela consiga engravidar. Então, elas vêm muitas vezes com essa ansiedade: eu tô querendo engravidar e eu preciso de ajuda, porque eu não tô conseguindo, eu já fui no gineco, eu já fiz o tratamento X e não consegui engravidar ainda. Então, pontos de acupuntura que acalmam, porque a ansiedade ela piora todos os processos de saúde e também piora muito essa questão da gestação, da mulher conseguir engravidar. E aquelas mulheres que já estão em processo de fertilização, ainda um fator maior dessa ansiedade. Essa paciente, ela já passou por processo, ela está tendo um investimento emocional, um investimento financeiro que não é baixo, e ela deseja ardentemente que esse processo ele dê certo. Às vezes é a primeira FIV, às vezes é a segunda, às vezes é a quinta, e essa gestante está apostando que dê certo essa gestação. Então, nós precisamos acalmar a mente dessa gestante, diminuir a ansiedade, no caso da tentante, né, dessa mulher que está tentando engravidar, desse casal que já está muitas vezes desgastado, que muitas vezes nem fala mais para a família que vai fazer um procedimento de fertilização, porque o emocional já está muito abatido, né? Essas mulheres já estão muito abatidas. E elas buscam a acupuntura tanto para que esse processo se realize com sucesso, quanto para acalmar um pouco a ansiedade, a mente, conseguir dormir melhor, enfim. Outros casos, as tentantes no caso, apresentam depressão, porque estão cansadas do processo hormonal, de quem vai fazer a FIV, do engordar, do reter líquidos, fazer injeções na barriga, do ir na clínica, de acompanhar a ovulação. Então, acabam se desgastando no momento em que não dá certo o procedimento, elas acabam muitas vezes deprimindo.
A acupuntura também utiliza pontos para diminuir essa potencialidade de depressão nas gestantes e porque ela não deve, essa mulher nesse momento em que está tentando engravidar, não deve utilizar medicamentos para ansiedade, para depressão. Então é uma forma mais fisiológica de nós equilibrarmos as emoções dessa mulher. Outra indicação interessante é quando o bebê está pélvico. O que é isso? Muitas vezes as mulheres vêm aqui no consultório, fazem o acompanhamento da gestação, tratam ansiedade ou tratam, né, outros sintomas, insônia, dor de cabeça com acupuntura. Eu vou acompanhando e o obstetra diz para essa gestante: o teu bebê virou, ele estava cefálico, né, a cabecinha estava para baixo, para aquelas que querem o parto normal, estava na posição, né, já certinha, e ali com 34 semanas, às vezes, lá na finaleira, ele vira e fica pélvico, fica sentado. E essa mulher, ela queria muito um parto normal. Então, muitos obstetras, se elas não são minhas pacientes, às vezes os obstetras encaminham, porque existe um ponto chamado bexiga 67, gravem esse ponto, as gestantes, que nós colocamos a agulha ou a moxa, que é parece um charuto que aquece ali a região, assim, que a gente coloca próximo. É um ponto lá no quinto dedo do pé, no dedo mínimo, lá no minguinho do pé, num cantinho da unha. Nós colocamos esse ponto, estimulamos esse ponto ou utilizamos a moxa para aquecer esse ponto e o bebê vira. O bebê, ele de pélvico, ele passa a cefálico novamente. Eu já tive pacientes com 35 semanas de um bebê grande que eu fiquei na dúvida se o bebê iria virar. Com 2 sessões de acupuntura, o bebê virou. Então, os obstetras algumas vezes encaminham para aquelas que querem fazer parto normal e estão com bebê pélvico. A partir das 38 semanas, a acupuntura está indicada. 38 semanas numa gestante, no caso que não tenha diabetes gestacional, que o neném não seja muito grande, né? Às vezes com diabetes gestacional até um pouco antes, 37 semanas, nós começamos as sessões de acupuntura para indução de trabalho de parto normal. Então, existem alguns pontos que nós não utilizamos ao longo da gestação e que neste momento nós vamos utilizar como ponto IG4, como ponto VB21, que é um ponto no ombro, que nós utilizamos para estimular o trabalho de parto normal para aquelas gestantes que assim desejam, que não querem fazer cesárea. Então, muitas vezes, nós colocamos os pontos, essa gestante, em torno de 10 a 12 horas, ela começa a sentir cólica, ou começa a sentir contrações, ou aumentam as contrações de treinamento, e elas evoluem para o trabalho de parto normal. Então, todas essas indicações são contempladas pela acupuntura no acompanhamento dessa gestante, desde o processo inicial da gestação até o momento do parto, então, dessas mulheres que estão tentando realizar esse sonho de ser mãe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês possam encaminhar esse vídeo às famílias, às mulheres, aos casais que desejam engravidar e não esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço!